É, Agora nesse vídeo eu vou mostrar como é que funciona um pouco do front-end do aplicativo. O front-end nada mais é do que a parte visual. É recomendado que a gente faça a parte visual, o front-end, para que depois a gente trabalhe com o back-end, que é a parte que envolve mais lógica de programação. Não uma programação tão bruta, né, por ser o Flutterflow, né, você consegue trabalhar apenas com blocos, você não precisa necessariamente fazer na unha, né, você editar os códigos igual os astecas e os incas faziam, mas você consegue fazer isso, né. Tem uma parte aqui que você consegue mexer com código, tá ligado? Mas isso a gente vai explorar. Nem sei se eu vou explorar isso na verdade nessas aulas, que é algo mais profundo. Eu acho que a parte introdutória é mais importante. Então, vamos lá, hein? Bora. Como é que funciona aqui o Flutterflow, né? Tem bastante aba, tem bastante informação. Então vamos bem passo a passo assim pra gente não se perder. O Flutterflow, a gente tem primeiro esse quadradinho, que é para adicionar elementos, os widgets, assim dizendo. Cada widget, cada widget tem uma função aqui. Por exemplo, coluna vai permitir que você coloque os itens em colunas, ou seja, um aqui onde está meu mouse, um pouco mais para baixo, outro um pouco mais para baixo. Linhas, mesma coisa, mas agora uma à esquerda, um no meio, outra à direita. O container ele permite que você coloque imagens por trás das telas, ou seja, eu quero uma imagem de fundo e um texto na frente. Isso é a função do container. Você consegue um widget de imagem, então, nossa, eu quero que apareça aqui a bandeira da Consult antes de autenticar. Ou um botão, eu quero que quando eu clico um botão faça tal coisa. Então, essa parte aqui é uma parte de widgets e tem muita coisa. Sinceramente, eu nunca vi todos, né? Tem uns que com certeza não faço ideia para que serve. Então, tipo, vamos explorar mais a parte introdutória antes de seguir adiante. Esse aqui fica as páginas. A gente só cria uma página que é a homepage. Nesse botão aqui a gente consegue criar mais páginas, criar em branco, né? Ou criar com a inteligência artificial. Eu já vou fazer essas duas criações. Sou bem a favor de que use a inteligência artificial, né? Não tem para que ir na contramão disso. E nessa página, Widget Tree é onde fica os widgets que você colocou. Então, qual que é a base da página? Tem a página em si e a página dividida em colunas, né? Colunas são itens que ficam um abaixo do outro. Então, nada mais justo, vou até apagar aqui tudo, que a página comece com uma coluna. Mas por quê? Porque a gente não quer que a página tenha uma linha, a gente quer que a página tenha bastante coisa embaixo. Então, eu quero o quê? Eu quero colocar uma imagem aqui. Depois eu quero colocar outra imagem para baixo. Eu quero colocar um texto, entendeu? Então, tudo que envolve coluna é um alinhamento na vertical. É bom vocês manterem uma lógica assim para conseguir construir o aplicativo. Agora, apagando aqui, a gente vai explorar as linhas. Para que serve a linha? É alinhamentos em linha, ou seja, na horizontal. Então, a gente vai ter uma imagem aqui. Agora, eu também quero que tenha outra imagem nessa linha. Mas eu também quero que tenha um botão. Só um minuto. A imagem uma cobriu a outra, a gente diminui. Tá vendo? Então, alinhamentos na horizontal envolvem linhas, famosas rows. E também tem containers. Container serve para você colocar imagens de fundo. Tem mais utilidades? Tem. Mas na parte de front-end e tentar manter algum tipo de lógica, eu acredito que seja interessante a gente pensar que containers servem mais para colocar imagens de fundo. Então o que a gente vai fazer? Eu quero uma imagem de fundo que cubra toda a tela. Então a gente vem aqui nessa aba, eu já vou explicar ela melhor. E a gente vai preencher ela em 100%. Eu quero que todo o meu aplicativo seja preenchido em 100% por um container. E dentro desse container, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma imagem. Estou fazendo isso aqui mais para mostrar a funcionalidade dele. A gente pode, vamos lá, colocar um fundo de uma cor. A gente pode também colocar imagens aqui, ó, background image. Bem aqui, a gente pode dar um upload, a gente pode puxar do banco de dados. Vamos dar um upload? Acho que fica massa. Mas esse upload, eu me confundi. Esse é um upload do banco de dados. Não é isso que eu quero. Eu quero mandar uma imagem do meu computador.
Então a gente usa essa segunda opção. Vamos pegar o da Concelt aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima não foi preenchido tudo, que toda a página que a gente cria uma espécie de safe area. Isso nada mais é do que esse espacinho branco. A gente pode desabilitar ele. Sabe aqui sem ter explicado, mas foi mais para fins didáticos, né? Acho que é importante conhecer o container antes de vir para cá. Vamos lá, a gente desabilita a safe area, igual eu já falei para vocês. E agora, para que serve esse lado direito? A gente tem alguns parâmetros da página. A gente tem como, por exemplo, o nome da página, a gente pode mudar, sei lá, página principal. E aqui a gente tem esses botões, que eu acho que para mim é a parte mais importante do Flutter Flow. Esse aqui é uns botões que você vai mexer mais na parte visual. Isso aqui são ações que você vai definir. Então eu quero que quando eu clico tal coisa navegue de página, ou quando eu clique salve algo em algum banco de dados. Tá vendo? Isso é cheio de ações aqui. Tá vendo? Eu já vou mostrar isso aqui melhor na parte de back-end. Isso aqui são chamadas de queries. Queries nada mais é do que banco de dados. Então, sei lá, eu quero que apareça em uma coluna uma lista de disciplinas presentes no banco de dados. Aí eu vou adicionar aqui. Ou uma sequência de imagens. Entra tudo nisso. Esses dois, até hoje, eu nunca mexi, sendo bem sincero. E eu ainda preciso me autocapacitar para saber para que servem esses dois. Mas os principais são esses três aqui. Então, para isso que eles servem. Esses dois eu vou mostrar mais na parte de back-end. De hoje, que a gente está em front-end, vamos vir por aqui. Primeira coisa é visibilidade. A gente consegue definir o quão opaco vai ser a nossa imagem. Então eu consigo falar que ela vai ser totalmente transparente, totalmente opaca. A gente consegue alinhar ela. Então, eu não quero... Deixa eu pegar outro item, acho que é mais fácil de visualizar. Vamos pegar aqui uma linha e uma imagem. Perfeito? Então eu quero centralizar essa imagem. Eu não gostei que ela ficou muito aqui no canto. Eu quero que ela fique 20 pixels para a direita, né? Agora não, ficou muito para baixo. Eu quero 40 pixels para cima. Eu me embananei um pouco aqui, vamos voltar. Eu vou mostrar como é que serve agora essa parte aqui para vocês, depois que eu já mostrei a parte opaca. Então, além de a gente ver a opacidade, a gente consegue ver o alinhamento. Nada mais justo que a gente testar o alinhamento com uma imagem. Essa imagem cobriu a tela inteira por quê? Porque eu adicionei em cima do container. Não é isso que eu quero. Vamos deletar a imagem. E colocar uma linha. Pode ser uma linha. Eu tenho uma linha. Essa linha, obviamente, ela abrange toda a parte horizontal do nosso aplicativo. E nessa linha a gente pode adicionar uma imagem. Certo? Agora, essa imagem a gente não consegue alinhar por aqui. Tem um botão de um alinhamento próprio dela. Mas a gente pode alinhar na row. Aqui, ó. Vamos ver a tradução disso. Main Axis Alignment. Alinhamento do eixo principal. Então, se a gente vir aqui e alinhar com isso, ela vai estar no centro da linha. E outra parte muito importante é esse padding, que é espaçamento. Então, ela está alinhada, mas para mim está muito embaixo. Eu quero que a imagem fique mais perto do rosto do Eltinho. A gente alinha em 40. Não, foi pouco. Em 240. Melhorou. Agora, embora esteja alinhada, eu quero ela um pouco mais para a direita. Então, a gente dá um alinhamento, uma distância, um afastamento de 50. Tá vendo? A gente consegue mexer com a imagem, com os botões, com qualquer outra coisa, a partir disso. Certo? Então, vamos lá. Outra coisa importante aqui, quando está trabalhando com linhas e colunas, é quando tem múltiplos itens. Então vamos lá, temos duas imagens também aqui. Ela centralizou, né? Duas imagens grandes, por sinal. Vamos diminuir elas. Deixá-las com mais ou menos o mesmo tamanho. É que a nossa row está grande, né? Então, Flutter tentou preencher. Se a gente tem duas imagens desse tamanho, mas a gente quer separá-las, a gente não consegue fazer isso com espaçamento, né? Tá vendo? 20 para cá, talvez 20 para a direita. Consegue. A gente pode mexer individualmente nas imagens. Então, não, eu quero que elas fiquem separadas em 40 entre si. Ou a gente pode vir na row, propriedades da row, propriedades da linha, e definir o tipo de espaçamento. Então, não, eu quero que elas estejam centralizadas. Não, eu quero que ambas estejam o mais à esquerda possível, o mais à direita possível. Isso aqui, é levemente separada, bem separadas, o mais separadas possível, entendeu?
Então tem todas essas características. Eu quero que elas estejam o mais para cima possível, o mais para baixo possível. Certo? Aí você consegue ir fuçando nisso. Scrollable. Isso aqui, rolável, né? Vou até deletar assim meu inglês da física que eu mandei. Isso aqui você vai definir se você consegue deslizar, scrollar, como é que é a tradução disso? Se eu consigo passar o dedo em cima e elas mexerem junto. Então eu não quero que aconteça isso. Ou eu quero que aconteça isso. Ter um scroll na row. Espaçamento de itens. A gente consigo espaçar. Entra muito nessa parte de padding. Entra muito nessas características da row. E é isso. A parte de row é isso. Eu acho que é a parte mais importante. Essa parte de espaçamento. Que muitas vezes você não vai conseguir mexer na imagem para alinhar ela. Mas você consegue mexer na row. Então isso tem que ficar um pouco claro. Certo? Agora colunas. Adicionar uma coluna, vamos adicionar a imagem dela. Uma imagem aqui, uma imagem mais para baixo e um botão. Certo? Tá vendo que ficou muito uma em cima da outra? Não tá legal desse jeito, né? Tal como a linha, a gente consegue alinhar elas. Então não, eu quero que elas fiquem todas no meio. Não, todas para baixo. Não, não tá legal. Então eu quero que elas fiquem espaçadas entre si. Certo? Melhorou? Agora não, eu quero que elas fiquem muito espaçadas entre si. Então isso depende muito do qual vai ser o seu uso. Essa parte aqui de texto eu já falei, você consegue nomear tanto a página quanto os textos. Então, sei lá, eu quero dividir meu front-end, minha página, em vários pedacinhos. Então, pedaço 1 não permite esse cedilha, então por isso que está pedaco. Entendeu? E aparece aqui a alteração. Massa, gostei. Eu acho que essa parte front-end é importante. Outra coisa que é importante, a gente não pode deixar passar, essa parte condicional, cara. Vai envolver muito com back-end. O que acontece? Você consegue fazer um condicional de visualização. Então, sei lá, eu quero que essa imagem só seja aparecida, só apareça para mim, caso aconteça alguma coisa. E isso aqui vai entrar muito na parte do back-end, né? Então, qual que é o condicional? Tive que dar um corte aqui. Por quê? Porque a gente não cadastrou no banco de dados, a gente não fez nenhuma lógica de administrador. Então, eu não conseguia igualar nada a nada e mostrar para vocês. Então, aqui eu abri um controle de polos, que é o que a gente fez na capacitação nessa gestão. E eu planejo continuar ela como coordenador, mas enfim. A gente consegue colocar uma condição para que esse controle de polo seja visto apenas por administradores. Então, nisso entra o condicional. E esse condicional é configurado pelo back-end, mas você, como front-end, tem que definir isso. Então, qual que é o condicional? Eu quero que apenas as pessoas com cargo de administrador vejam, certo? Agora, com esse condicional, a gente consegue simplesmente cadastrar quem consegue ver esses botões ou não.